Gente, vocês não têm ideia. Pronto, tá aí. Então, agora sim. Então, a aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão pensando nesse focar, para fazer essa caminhada tranquila na semana, e falar um pouquinho da química geral. Vamos falar um pouquinho de química geral, mas vocês vão entender bem o contexto de onde eu quero chegar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Para quem não me conhece, né, eu acho que a gente tem que eu tenho que abrir, depois eu vou querer saber um pouquinho de vocês, depois eu vou até colocar lá no WhatsApp uma pesquisinha para saber um pouquinho mais de vocês, tá? Para quem não me conhece, sou o professor Everson Carabolante, eu sou formado em Química pela USP, eu fiz USP aqui em Ribeirão Preto há anos atrás, né? Eu fiz o vestibular FUVEST 1990, vocês vão me chamar de velho, hein? E no próprio ano de 1990, lá no meio do ano de 1990, em agosto, eu comecei a dar aula. Me chamaram para dar aula num cursinho popular, que o pessoal estava montando, era um projeto muito bonito aqui em Ribeirão. Eu não tinha experiência nenhuma com sala de aula, nunca tinha dado uma aula na minha vida, e foi a primeira aula da minha vida, foi em agosto de 1990. E de lá para cá, de agosto de 1990 até hoje, eu falo assim, que dar aula foi paixão à primeira vista. A hora que eu comecei a dar aula, eu falei, é isso que eu quero da minha vida, e é isso que eu vou fazer. Eu tinha até comentado aqui, a hora que eu pedi para vocês colocarem no chat a cidade e o curso, alguém falou que vai prestar farmácia, né? Eu falei que o meu pai, a primeira briga com o meu pai, quando eu fui fazer vestibular, foi quando eu escolhi química. E ele não sabia o que era química. Falou, o que coisa é química? Faz farmácia. Tem um amigo meu que tem farmácia, que tem não sei o quê, que vai estar bem na vida. Não, esse química não vai dar nada. Não, fiz química. Foi a primeira briga. A segunda briga foi depois dessa aula em agosto, em 1990, que eu falei assim, eu vou virar professor, eu vou dar aula, é minha vida. Pronto, aí quase que, nossa senhora, quase que teve um filhocídio em casa. Por quê? Porque tá fazendo USP e vai virar professor e vai dar aulas, tá ficando louco. Você vai morrer de fome. E, não morri. Né? Tô aqui até hoje, tô gordinho, bem sustentado, tranquilo, né? Feliz da vida, porque é o que eu gosto de fazer. Pô, pensa, desde janeiro, né? As escolas do Pará, eu tô aqui dando aula para vocês, é minha vida, adoro fazer isso, né? Nesses 32 anos, criei o que eu chamo de método FAST, que é um método onde eu ensino. Aqui eu estou falando com vocês de química, tá? Mas o método FAST, ele é um método que eu desenvolvi para química, física e matemática, que são as 3 matérias que eu trabalhei nessa vida toda. Química, lógica, é minha praia, mas eu ensino matemática e física também, e todas sempre dentro dessa ideia do FAST. Sempre a ideia é te levar à aprovação na melhor universidade, e falo, eu trabalho com o quê? Eu formo aluno de alta performance, tá? Então, a ideia é essa, eu estou aqui para preparar alunos de alta performance. Ah lá, o Guilherme falou que a mãe queria que ele fizesse direito, né? E você vai fazer poli, né? Se não me engano, né, Guilherme? Acho que é poli, né? Ah lá, isso é muito real, o preconceito que as pessoas têm quando você cogita a opção de ser professor. E é verdade mesmo, Júlia. É verdade mesmo. Isso aí, Gustavo, é verdade, as 3 matérias, né? As 3 matérias mesmo. Daqui a pouco, vocês já vão estar abrindo um tisco com os meus aqui da escola, aqui, que eu tenho, que eu dou aula aqui. Nós vamos fazer uma revisão da matemática também, que é o que eu trabalho com o Pedro Valese, que está aqui comigo, né, Valese? Lá eu sou professor de matemática dele. Mas é isso aí. Guilherme, e você não está errado. Você não está errado, é tua paixão. Eu sempre falo isso. Quando a gente vai escolher a profissão, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o coração na frente. Porque se você colocar a cabeça na frente, ele vai pensar o que dá dinheiro, que tem cargo, que tem emprego, que tem não sei o quê, que tem não sei o quê, não sei o quê. Aí você se forma naquilo que você não gosta e pode até ficar rico, mas é uma pessoa infeliz. Eu tenho, na minha caminhada de vida, né, de 51 anos ontem, né, nesses 51 anos de vida, eu conheço muitas pessoas que têm essa frustração, exatamente, essa é a palavra, que pode até ter muito dinheiro, mas é frustrado com aquilo que faz, né, até dentro da minha família mesmo, irmãos mesmo,
são assim. E então, a gente tem que fazer aquilo que gosta. E muitas vezes, e aí vem uma mensagem para vocês que eu acho que é fundamental. Eu adoro essa frase aqui, eu falo isso muito para meus alunos. Não é uma questão de gostar, é fazer o que tem que ser feito. Essa frase aqui, eu coloquei ela aqui para química. Eu coloquei ela aqui para química hoje, tá? Às vezes você está aqui e fala assim, Everson, eu não gosto de química. Como que eu vou fazer a prova de química? Como que eu vou aprender química? Então, não é gostar. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que ir lá e fazer a prova, tem que aprender, tem que saber, tem que resolver, tá? Então, não é uma coisa que é um fenômeno das redes sociais do mundo atual, o fenômeno do mundo atual é aquela história, a gente fazer o que gosta. Eu falo que é o fenômeno da geração aplicativo. Você não gosta de um aplicativo, você pega, joga fora e puxa outro, né? E quando a gente chega na escola, vai fazer vestibular, não existe isso. Você não foi fazer a inscrição da FUVEST, a FUVEST pôs uma opção lá, escolha a matéria que você vai fazer, não é? Então, não é gostar, é fazer o que tem que ser feito. É isso. E quando eu vou falar de química para vocês, você vai ver que esse nosso bate-papo vai correr dessa maneira, tá? Ele vai seguir dessa maneira. Tudo que eu trabalho nas exatas, como eu falei no método FAST, é dentro dessa lógica aqui. Eu acho que o aluno aprende dentro dessa lógica. Focar, ajustar, seguir e finalmente triunfar. Por isso que é FAST, tá? É a primeira letrinha. FAST quer dizer rápido, né? Mas é a primeira letrinha dessas 4 palavras, desse caminhar que te leva ao sucesso, que te leva ao triunfar. Primeira coisa, eu costumo dizer o seguinte, que o triunfar aqui é quando você está curtindo a viagem. O focar é você decidir qual é a viagem. E muitos alunos erram quando vão estudar e começam a pegar um monte de exercício, um monte de questão, mas não sabe nem onde está e nem onde quer chegar. Não tem o foco. Já quer aprofundar, já quer fazer tudo. Então, quando eu falo, olha, tudo que eu ensino a vocês tudo que eu vou fazer aqui nessa revisão, está dentro dessa ideia do método FAST, é justamente isso. Focar, ajustar, seguir e triunfar. Por isso que a aula de hoje, ela é chamada de focar. Por isso que essa primeira aula hoje é a aula do focar. Você vê que a aula de amanhã é a seguir, né, ajustar e seguir, e a triunfar é a última aula, que é quando a gente fala de técnicas de estudo. Então, olha só, o que é focar? Qual que é o focar nesse momento, dia 3 de janeiro, véspera já da prova é domingo e tudo mais. O que é o focar? O focar é ter em mente isso daqui, que não é a aprovação na USP, é a realização de um sonho possível, tá? É a realização de um sonho possível. É isso que vai acontecer na sua vida daqui a um mês, quando saírem os resultados. É isso que vai acontecer na sua vida daqui a um mês, quando saírem os resultados. É a realização de um sonho possível, tá? E aí você fala assim para mim, nossa, Everson, será que é possível mesmo? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? E aí eu falo para você o seguinte, time que entra em campo com dúvida não ganha jogo. Time que entra em campo com medo não ganha jogo. Time que entra em campo com a dúvida de que vai ganhar, nunca vai ganhar um jogo. Então, é um sonho possível. Você passou da pior fase desse vestibular, que é a primeira fase. Eu considero a primeira fase como a pior fase. A primeira fase é a pior fase, não é a segunda fase. Você está na segunda fase, a segunda fase é a melhor. Pode parecer que não. Sabe por quê? Pelo seguinte, vou colocar vários pontos que eu considero a primeira fase a pior. Primeiro, a primeira fase é teste. E teste não tem meio certo. Se teste não tem meio certo, às vezes é uma bobeirinha que você faz na questão, na resolução, e você perde aquela questão. Não tem meio certo. Tá?
Então, o teste não tem meio certo. Esse é o problema. Segundo, a primeira fase é eliminatória. Ela é eliminatória. Passou, passou, não passou, já era. A segunda fase, ela é classificatória. Então, você vai ter uma lista de classificação. De repente, pode ser que seu nome não saia na primeira chamada, mas seu nome pode sair lá na quarta chamada. Então, veja, é uma classificação, tá? Então, e outra, a prova é dissertativa, e essa é a grande vantagem. Everson, mas a questão dissertativa, ela não é mais difícil que o teste? É. Só que a questão dissertativa te dá a possibilidade de fazer aquilo que eu falei no comecinho da aula. Raciocinar, usar a lógica. Mesmo que você não saiba a resposta, você olha para a questão, você busca as diquinhas que tem na questão e traz a lógica. E resolve com lógica. Nós não sei resolver. Então, vamos aplicar a lógica. E isso que eu vou te ensinar nesses 3 dias. E te garanto uma coisa: o que eu vou te mostrar nesses 3 dias, com essa lógica, o que eu vou te mostrar nesses 3 dias com essa lógica, vai te ajudar em química, em física, em matemática, em geografia, história, língua portuguesa e tudo mais. Vai te ajudar em todos, tá? Então, assim, é que eu costumo falar, quando eu criei o método FAST, não foi um curso de química que eu tinha criado, eu estava criando um curso de aprovação, era para levar à aprovação, e ponto. A química seria um carro-chefe, mas seria para levar à aprovação, né? Então vamos lá. Então, quem que tinha perguntado? Foi o Gustavo, né? Que me perguntou, o Guilherme que me perguntou por que a primeira fase, eu achava a primeira fase é pior. Entendeu isso, Guilherme? Por que ela é pior? Como que vocês estão na melhor fase agora? Ah, e não falei da melhor parte, não falei da melhor parte da segunda fase. A concorrência é menor. A concorrência é menor. Quantos concorrentes tinham na primeira fase? Quantos concorrentes tem agora? A concorrência é menor. Ah, Everson, mas são os melhores preparados que estão agora. Mas a concorrência é menor. E outra, você não precisa mais de uma vaga para ser aprovado, você precisa de uma vaga só. Essa vaga está lá. Essa vaga está lá. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu prestei vestibular, lá em 1989, né? Quando eu prestei vestibular, olha lá, tá vendo? Já caiu, ó. Então, é isso mesmo, é de 3 a 4 concorrentes por vaga. Então, baixou. Tem que pensar nisso. Mas não importa, não vamos nem pensar neles. Vocês têm que pensar o seguinte: meu curso tem quantas vagas? 40? Não, 39. Ué, por quê? Porque uma é sua. É essa a mentalidade que você tem que ter. Eu, quando prestei vestibular, né? Quando eu prestei vestibular, alguém chegou para mim, na verdade, meu irmão chegou para mim e falou assim: ó, você vai prestar vestibular esse ano, né? Então é o seguinte, nunca tenha dúvida da sua aprovação. Você vai fazer o vestibular para ser aprovado. Você vai estudar o ano inteiro para ser aprovado. Você não vai fazer a prova. Você vai lá confirmar o seu interesse pela vaga. E eu brinco isso até em sala de aula, eu falo isso para os meus alunos, meus cursos online, eu falo isso para os meus alunos. Você vai demonstrar o seu interesse pela vaga. Você não vai fazer prova. Você não vai fazer prova. Por quê? Porque você tem certeza da sua aprovação. Você tem certeza do seu resultado. Você fez por merecer. Você fez para isso. Você já está nesse caminho. A vaga é sua. Então, a hora que você pisar lá na escola, no local que você fazer prova, você olha para frente e fala assim: chegou o dia de eu ir confirmar o meu interesse pela vaga. Meu interesse pela vaga, exatamente, é só pegar o que é seu. É isso mesmo. E é isso mesmo. Então, e veja, vocês estão aqui, terça-noite, 20 horas, e vocês estão aqui fazendo uma revisão. Olha quantos concorrentes estão lá, uma hora ainda curtindo a ressaca do Réveillon. Né? Então, vocês já estão partindo na frente. Vocês já estão partindo na frente.
E é isso que importa. É isso que importa. Vocês saírem, tá? Saiu na frente. E tem muita gente. Esse é o grande problema, né? É que eu costumo comparar muito, eu costumo fazer muita analogia com o futebol, né? É mais ou menos o pessoal que, do pênalti, que o jogador vai lá e comemora. Ah, o juiz deu pênalti. Peraí, meu, tem que bater o pênalti ainda, né? Aí os caras começam a se abraçar. Oh, é pênalti, não sei o quê. Não, não é gol. Tem que ir lá bater o pênalti. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão lá bater o pênalti, né? Então, isso que eu estou colocando aqui para vocês é o que a química. Obrigado. É isso aí, ó. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui é o que a química na segunda fase. Tá? Esse levantamento aqui é um levantamento de 5 anos. Lembrando que nesses últimos 5 anos a FUVEST mudou muito. A FUVEST ela fez muitas mudanças em relação à prova. Tinha 2 dias, 3 dias, 4 dias, ela veio mudando. Tá? Mas em termos de conteúdo de química, o que a gente tem na segunda fase é muito regular. É muito regular. Só que, vamos combinar um negócio aqui. Quando a gente fala em conteúdos de química numa segunda fase, é meio perigoso eu falar para vocês, cai 42% de química geral. Só que essa questão de química geral, ela tem físico-química, ela tem química orgânica, ela tem ambiental na mesma questão. Tá? Então, isso daqui, quando a gente faz essa relação aqui, é pensando na parte inicial da questão. Você vai ver, e você deve ter visto no material que eu enviei, tem uma questão lá, hoje é química geral, tem uma questão lá de reação orgânica. Tem uma questão de reação orgânica, vamos fazer lá daqui a pouquinho, da tercbutila. Você fala, isso aqui é reação orgânica, você disse que a aula de hoje era química geral, então, mas o assunto principal dentro daquela questão é química geral. Então, quando a gente faz esse levantamento, essa estatística, a gente tem que tomar algum cuidado para entender que a questão, na verdade, principalmente na segunda fase, ela trabalha como um todo. Ela trabalha como um todo. Mas qual é o foco principal dela? Qual é o mote principal? E aí que a gente começa a trabalhar dentro dessa estatística. Em química geral, o que a gente tem? Eu ponho química geral em 3 blocos. São 3 blocos de química geral. O primeiro bloco é o bloco que a gente chama de atomística, que equivale a em torno de 11% da prova. Ligações químicas, compostos moleculares, geometria molecular e forças intermoleculares. Quem estava no grupo já, no grupo lá no WhatsApp, desde a semana passada, na semana passada eu coloquei no grupo lá um link para o canal no YouTube, o tutorial de química, tá? Depois eu ponho até aqui no bate-papo o link lá para o canal, onde eu tenho lá 7 aulas de revisão de tópicos que mais caem na FUVEST, tá? Ô, Everson, mas aquelas aulas ali, você fala muito da primeira fase, sim, mas aqueles tópicos são tópicos também muito frequentes na segunda fase. E um dos tópicos, e a FUVEST ama esse daqui, tá? São as forças intermoleculares. São as forças intermoleculares, tá? Então, a Amanda colocou aqui. É lá do canal, Amanda? Acho que é, né? Então, legal, boa. Então, eu coloquei ali, se você entrar ali no canal, você vai encontrar lá, tem uma playlist, Revisão FUVEST. Os 7 assuntos que mais caem, top 7. E o primeiro assunto é as forças intermoleculares. Porque eles trabalham muito com isso. Eles trabalham muito com esse conteúdo de força intermolecular. Então, é algo que está. Por que eles trabalham muito com força intermolecular? Porque para o cara cobrar força intermolecular, você tem que saber isso. Você tem que saber teoria de ligações, você tem que saber compostos, você tem que saber geometria, para chegar na força intermolecular. Porque força intermolecular dá para eu cobrar, por exemplo, temperatura de fusão e ebulição, dá para cobrar densidade, dá para cobrar reatividade química, tá? Então, é um assunto, vale até a pena depois você dar um pulinho lá no canal,
e dá uma olhada nessa revisãozinha que eu fiz de força intermolecular. É um assunto que realmente, se eu tivesse que apostar nos top 7 ali, de 2, um seria a força intermolecular. Um seria a força intermolecular, tá? Então, isso daí, certeza. O outro bloco da química geral é o bloco de propriedades da matéria. É a parte de propriedades da matéria. Então, é o momento que você tem que saber identificar a fórmula, é o momento que você tem que saber funções inorgânicas, indicador, isso daqui é impressionante como aparece, indicador, tá? Por que aparece muito indicador, Everson? Porque a prova é uma prova que se diz contextualizada, dia a dia. Então, a partir do momento que eu estou falando de ácido, base, sal, indicador, é um negócio que tem que estar lá. Então, você pode ver, isso aparece muito nas provas, aparece muito no Enem, aparece muito em qualquer vestibular. Então, indicador ácido base. Uma das questões que a gente vai fazer hoje, você vai ver que a gente vai responder ela pelo indicador. É conhecer indicador ácido base que eu vou responder a questão com vocês. Tá? E o terceiro bloco é o mais temido de todos. O terceiro bloco da química geral, né? Alguém arriscaria me dizer qual é o assunto do terceiro bloco da química geral, que é o mais temido de todos, é o temido de qualquer aluno que vai prestar a prova? Hã? Não, não, não. Isso daí está lá na orgânica, físico-química, dentro da química geral. Dentro da química geral. E aí? Ah, Jennifer acertou. Exatamente. Os cálculos estequiométricos, a estequiometria. É incrível como esse assunto aqui é o assunto que dá medo. Olha lá, só de ler, né? Gente, o cálculo estequiométrico, ele é, ele é complicado, sabe por quê? Porque você tem que saber, numa questão de cálculo estequiométrico, eu consigo cobrar a química inteira. Tudo, tudo. Química orgânica, que vocês falaram agora há pouco, eu consigo pôr em cálculo estequiométrico. Termoquímica, eu ponho em cálculo estequiométrico. Equilíbrio químico, eu ponho em cálculo estequiométrico. Então, a química está aqui. Queira ou não, esse é o coração da química. Exatamente, gente. Exatamente. Essa é a sacada. O cálculo estequiométrico é interpretação. É interpretação. E aí volto naquilo que eu falei já um pouquinho aqui na aula. Volta aquilo que eu falei. É trabalhar a lógica. A lógica do nosso cérebro, da nossa mente, ela vem da interpretação. Ela vem da interpretação, tá? Então, assim, não vou nem discutir o como que você aprendeu ou deixou de aprender química, isso não cabe mais agora. Mas, geralmente, ciências exatas, até pelo nome exatas, o aluno acha assim, tem que ser exato, é aquilo. E não consegue, às vezes, enxergar as ciências exatas como enxerga humanas. Às vezes, falar que química, física e matemática é mais interpretação do que número, parece um absurdo. E não é. E não é. Se você chegar para mim, Everson, falar assim, Everson, qual a matéria que você, no ensino médio, mais gostava? Além de, assim, se eu tiver gostava de matemática, de química, eu amava história, geografia. Sempre fui apaixonado por história e geografia. E sabe por quê? Porque envolvia a interpretação, a lógica interpretativa. E era justamente isso que eu jogava na hora que eu ia estudar exatas, que eu ia estudar física, química, matemática, que faço até hoje. E quando estou ensinando o pessoal nos meus cursos, né, eu estou sempre ensinando dessa maneira, na lógica interpretativa, fazer o cérebro funcionar do jeito que ele tem que funcionar, e não obrigá-lo a funcionar de um jeito que ele não quer. É interessante isso de se pensar, né? Então, o cálculo estequiométrico, ele dá medo, porque às vezes você chega nele e fala assim, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E aí fica naquela coisa, aí o cara muda um pouquinho o texto, você fala, pronto, agora eu já não sei mais o que fazer. E não é. Coisa, né? Entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês abram a mente.
Vamos começar a fazer isso hoje. Amanhã e quinta-feira. Abre a mente. Vamos enxergar essa química de um jeito lógico. De um jeito lógico. E garanto para vocês. Ó, domingo, quando que é a prova de química? A prova de química é segunda, né? E garanto para vocês, na segunda noite, vocês vão estar me mandando mensagem. Ó, tô postando isso com vocês aqui, hein? Vê como que eu sou doido. Mas não é, né, gente? 32 anos que eu dou aula, eu posso falar isso, porque eu sei o que eu tô falando. Mas garanto para vocês, na segunda noite, você vai lá no grupo, tem tá meu contato lá no grupo, pode olhar lá, tá lá, professor Evers, pode mandar no particular. Pode mandar no particular. Professor, fui fazer a prova e não é que eu resolvi mesmo do jeito que você falou que tinha que resolver. Tinha uma questão que eu não tinha nem ideia por onde começar. Eu usei a tal da lógica, não é que eu saí tranquilo da prova, saí tranquila da prova. Vocês vão mandar essa mensagem. Segunda-feira. Garanto. Garanto. Vocês podem ficar tranquilo, né? É meu compromisso com vocês aqui. É mostrar essa lógica para vocês. E a lógica que vocês vão aplicar. De repente, pode ser... Quer ver? Olha só. Se você abriu aquele arquivo que eu mandei hoje para vocês, umas 6 horas da tarde, 5h30, acho que foi. Se você abriu aquele arquivo e viu lá 3 questões de química, eu tenho certeza, tem muita gente que não veio para a aula que pensou isso. Só 3 questões de química? Eu vou fazer uma aula de revisão para fazer apenas 3 questões de química? Isso não vai revisar nada. Quem pensou isso? Me desculpe. Pensou usando aquela ideia errada, que tem que sentar, fazer exercício, 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 exercício. Não. Com 3 questões eu te mostro como é a lógica da química geral, e aí você vai sentar amanhã para fazer outros exercícios de química geral, vai aplicar a lógica desses 3 que eu vou te mostrar agora, e vai começar a acertar. Você vai destravar. É assim que funciona. E, ó, eu tenho só de sala de aula, acho que quase o dobro da idade de vocês, hein? Não é me gabando, não, tá, gente? É só para você entender que quem tá falando sabe que tá falando, não é por... Tá? Então, vamos lá. Vamos ver como que a gente resolve as questões. Vamos ver essas questões aqui para a gente poder entender, tá? Que raio de lógica, como que a gente usa essa lógica aí, como que isso vai funcionar. Inclusive, vou combinar um negócio com vocês. Lá no WhatsApp, lá no grupo, tem o meu particular. Vocês podem ir lá depois, pessoas que estão no grupo, vocês têm lá, professor Evers, ele é meu WhatsApp particular. Se você, daqui até o dia da prova, tá estudando, tiver alguma dúvida, não se acanhe em bater uma foto do exercício e me mandar. Professor, ó, não consigo fazer exercício, como que eu faço? Pode, tô dando essa permissão, essa autorização para vocês, tá? Pode fazer isso, eu vou pegar na mão de vocês agora, de hoje até o dia da prova, tá? Eu só vou fazer um combinado com vocês, tenha paciência para o meu tempo de responder, tá? Eu não sou que nem aqueles sistema de atendimento ao consumidor da Amazon que responde em menos de 10 minutos, né? Tô eu ali respondendo. Então, vocês tenham paciência que eu respondo, tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou responder a vocês, sim, tá? Não, eu sei. Não é, Gustavo? É que às vezes eu falo assim, não, pode me perguntar no WhatsApp, não sei o quê. Aí eu demoro para responder, dá 10 minutos. O aluno fala assim, professor, calma, gente, eu estou dando aula, às vezes eu estou gravando essa semana, semana inteira eu vou estar gravando o curso, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, às vezes eu paro, entre uma gravação e outra, eu paro, deixa eu olhar aqui no WhatsApp, opa, tem uma dúvida, tirar uma dúvida. Às vezes eu até gravo a resolução, tá? Então, vocês têm essa permissão, vocês vão lá, procura lá, professor Evers, pode até adicionar na tua agenda lá, e aí, tiver dúvida, vou pegar na tua mão e vou com você até o fim agora. E na segunda-feira à noite, vocês vão mandar mensagem. Você falou, estava certo, Evers. Era só colocar a tal da lógica nessa história que a coisa funcionava, né? Vamos lá? Vamos fazer as questões aqui? O Gustavo, você levantou a mão aí? Você quer falar alguma coisa? Se quiser, abre o áudio, abre o áudio. Bom, professor, então, vou abrir o áudio aqui. Beleza? Manda lá.
Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria saber se essa questão que você está falando da lógica tipo assim, por exemplo, eu comecei a estudar bastante química, porque química e física, né? Só que Uhum. bastante física porque era um dos meus fracos. E eu comecei a entender em uma mentoria que eu estava fazendo que em algumas questões, sabe quando você está naquela questão que você sente que está faltando uma informação para você resolver? Então, e aí eu comecei a aprender que você tinha que simplesmente deduzir aí que a informação era algo mais básico, senão se você não deduzisse aquilo, você não conseguia resolver a questão. Queria ver Exatamente. queria saber se essa lógica que o senhor está falando é mais ou E menos isso. é mais ou menos por aí. E tem uma palavra que você usou aí que eu acho que é uma palavra fundamental: básico. Essa palavra é fundamental. Você sabe por quê? Quando a gente vai fazer uma questão de vestibular, qual a ideia que a gente tem da questão na hora que a gente lê a questão? Que ela é fácil ou que ela é difícil? Normalmente você já vai para uma questão FUVEST pensando que é difícil, né? Difícil. Esse é o erro. Uhum. Esse é o erro. Sabe por quê? Porque a hora que você olha para a questão, já pensando que ela é difícil, às vezes aquela informação que está faltando é uma informação fácil. Só que o teu cérebro já clicou que ela é difícil. Então você vai falar assim: ah, não pode ser isso. Né? Então, eu falo para meus alunos dos meus cursos sempre o seguinte: você vai olhar para a questão como se ela fosse fácil. Sempre vai encarar a questão como fácil. Ah, Everson, mas eu olhei para a questão e ela era difícil. Então agora ela é difícil. Entendeu? Nunca ao contrário. Porque Sim, sim. se você olha para ela difícil, você nunca vai falar assim, ah, agora ela está fácil. Você nunca vai achar. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Ó, parece absurdo. Eu lembro, cara, eu fiz vestibular em 1980, em dezembro, minha primeira fase, segunda fase da FUVEST foi em 1990. Põe aí, quantos anos são? 32 anos. E eu lembro uma questão de física, vou falar de duas, uma de física e uma de matemática. A questão de física era a seguinte, tinha passado a Olimpíada, e a questão de física era assim, o Ben Johnson bateu o recorde dos 100 metros rasos em 10 segundos. Qual foi a velocidade média do corredor? Eu estava na primeira questão de física da segunda fase da FUVEST. Letra A. Ele queria saber qual era a velocidade média do corredor, que fez 100 metros em 10 segundos. Qual que é a velocidade média? Acabou, não é isso? Absurdo. Você não sabe o tempo que eu perdi nessa questão. Você não tem ideia. Eu lembro do tempo que eu perdi. Sabe por que eu perdi? É tempo que eu ficava olhando e falava assim, gente, mas peraí. Ele tem uma aceleração inicial, mas depois, será que ele reduz? Será que eu tenho que aplicar o sorvetão aqui? Né? E eu pensando, e por quê? Porque eu estava chegando naquela hora, foi nesse momento que eu tive, que eu falei, gente, eu tenho que olhar para a questão como se fosse fácil. A hora que você olha para ela como difícil, você fica procurando pegas, e se pega sozinho. Quer ver uma outra? Matemática. Uma árvore cresce de acordo com essa função, onde H é a altura da árvore e T é o tempo da árvore em anos. Qual será a altura dessa árvore após 3 anos? Eu lembro da questão, cara. Depois você pode procurar aí, FUVEST de Niterói, você vai ver essas questões. Everson, mas era só colocar 3 vezes 5, 15, 5. Mas na hora eu fiquei pensando, falei, putz, tem aquela aula de biologia que o professor falou que o vegetal chega uma hora ele atinge o limite. Será? Peraí, não deu. Qual a espécie que é esse vegetal? Não falou a espécie da árvore. Será que é uma sequoia? Mas por quê? Porque eu estava encarando a questão como difícil. Não é? Então, encara ela como fácil. Depois desse dia, eu ria da prova. Eu falei, não, depois você ri, depois da prova, né? Na hora da prova, nem tanto, mas depois. Eu olhava para a prova, não é possível. E eu lembro disso até hoje. Eu lembro de eu sentado ali, perdendo tempo com essas questões absurdas. Então, aqui a galera, principalmente em física, eles têm um tabu muito grande, que eles acham que todas as questões de física são impossíveis de resolver. Só que a verdade não é essa. A verdade é Não, que sempre tem um é, item A dado de graça, entendeu? Uns não dois itens é. na questão de graça. Se você associa os dados que estão ali, e principalmente o FUVEST hoje, que está até entregando fórmulas agora na prova, se você associa os dados, você por ali você consegue fazer a leitura exata de onde você tem que sair.
Esse é até um debate nosso, que a gente, na mentoria de física lá, muitos alunos estão falando, de, tipo, se eles acham vantajoso ou não a FUVEST entregar a fórmula. Porque, por exemplo, para a gente que estudou o ano inteiro muito física e manja da física, entregar a fórmula na hora da prova de algumas coisas, tipo a fórmula de um pêndulo simples, Mas muita gente não sabe. A gente que mas estudou bastante, a gente sabe, de cabeça. a fórmula não faz diferença. É, A fórmula não faz diferença. E muita gente trava em física por causa disso, achando que é a fórmula que faz a diferença. E não é. É saber então, usar. E muita gente não sabe usar. sim. Eu já encontrei aluno que você fala assim, percorreu 3 minutos. Ele fala assim, qual foi o tempo? Ele fala, mas falou de tempo? Eu disse, tá nesse nível. Lógico, tá agora na segunda fase, ninguém tá assim, né? Mas você chega nesse nível. Então, não então, o que você... A lógica que vocês têm que ter, a lógica que eu estou falando é sempre essa. Muitas vezes pode ser que falte um dado, esse dado não falta. Ó, vou fazer a primeira questão aqui, ó. Quer ver? Só para você entender. Olha essa primeira questão. Ele fala aqui, ó, as concentrações de alguns íons em amostras de água estão representadas nos gráficos a seguir. A origem de cada amostra foi omitida. Ele não fala de onde é. Mas pode corresponder a amostra de água do mar, amostra de água da chuva, de uma região costeira, e amostra de água doce de rio. Olha os detalhes do enunciado, e é aí que vem a tal da interpretação. Água do mar é uma das amostras. Água do mar. Você pode nunca ter ido à praia, mas você sabe uma característica da água do mar. Qual é a característica da água do mar? A água do mar é salgada. A água do mar é salgada. E por que a água do mar é salgada? Da onde vem o sal de cozinha? Olha o que a questão está fazendo. Ela não está contando isso para você. Não está na questão. Não está na questão. Mas essa informação aqui é aquela informação do seu dia a dia. É a tal da informação básica. Pô, se a água do mar tem muito sal, se a água do mar tem muito sal de cozinha, se o sal de cozinha é o NaCl, então a água do mar tem muitos íons, Na+, e Cl-. Ó, eu nem vim na pergunta. Eu tô no enunciado, eu tô parado no enunciado, eu nem fui na pergunta, eu não sei nem se é isso que ele quer. Mas olha que eu li aqui, que o cara está comparando água do mar. Ó, água doce de rio. Eu brinco muito com essa palavra aqui. Água doce. Quer dizer que a água é doce, tem açúcar? Não, quer dizer que ela não tem sal. Isso é água doce. É água sem sal. Aí você vem no gráfico. Qual dos gráficos será que é da água do mar? O gráfico 3. Por que, Everson? Sendo que o gráfico 1 também, ó, o vermelhinho está lá no alto. Presta atenção nisso daqui. Quando a gente pega uma questão que tem gráfico, agora vai uma dica. Agora vai uma dica fenomenal, importantíssima. Gráfico não é obra de arte, gráfico não é desenho, gráfico não é trajeto. Gráfico é uma análise de dados. Então, quando você vai olhar num gráfico, você não tem que olhar os resultados. A primeira coisa que você tem que olhar no gráfico são os eixos do gráfico. Qual é o significado de cada eixo do gráfico? É a primeira coisa que você tem que olhar. A gente, quando bate o olho no gráfico, já olha o dado, olha a curva, né? No caso aqui, os resultados, não. Então, você tem que olhar os eixos. Por quê? Esse exercício, quando eu olho para o eixo, eu percebo que esse eixo aqui, a quantidade em miligrama é menor que esse daqui. Então, esse daqui ó, tem mais Na+, e Cl-. Esse gráfico, essa amostra 3, é a água do mar.
É água do mar. As outras são água da chuva de uma região costeira. Atenção com essa palavra, região costeira. Vocês me falaram a cidade, mas eu acho que ninguém aqui, de todos que foram me falando cidade, nenhum de vocês que estão aqui mora no litoral, né? Ninguém mora no litoral aqui? Porque a gente tem um problema no litoral, quem tem carro no litoral, quem tem casa no litoral, qual é o grande problema do carro, da casa no litoral? Do metal, de metais em litoral? Corrosão, né? Maresia. Maresia. A maresia. Que provoca o quê? A ferrugem. A ferrugem. Os carros atuais, nem tanto, porque a tinta dos carros atuais, ela tem já todo um sistema de proteção com relação a isso. Mas você pega aqueles carros mais antigos, ou se você tiver um carro zero, tem um risquinho na pintura, já era, manda arrumar. Porque a maresia, o que é a maresia? É o excesso de íons, né? É o excesso de íons. Olha lá. Exatamente. Exatamente. Até pensei em praia tem problema. Por causa do excesso de íons. E dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. A chuva de região costeira, costa, próximo ao mar, é uma chuva que tem muito íon. Com a evaporação da água, sobram íons Na+ e Cl- nessa água de chuva. Então, essa amostrão aqui é da chuva de região costeira. É a amostra de chuva. E sobra essa daqui do rio de água doce. Do rio de água doce. Exato. Elisa, quando você tem, você não tem só os vapores, você também tem a presença das correntes de ar, que acabam deslocando esses íons. Então, esses íons, eles ficam, é aí que vem o fenômeno da maresia, tá? E aí acaba misturando com a chuva. Então, você tem uma chuva carregada de íons. Quais são os íons que tem muito na água do mar? Na+, Cl-. Então, quais são os íons que vão ter essa água de chuva? Na+ e Cl-. Vocês viram o que eu chamei de lógica? O que eu falei que é a lógica? É isso, tá? Então, você está raciocinando com aquilo que você conhece do seu dia a dia. Não é porque você está ali naquele momento fazendo prova, você fala assim, bom, agora esquece a minha vida lá fora, e agora eu vou ver tudo aquilo que eu estudei, aquilo que estão nos livros de química e tudo mais. E a FUVEST é uma prova que está trazendo cada vez mais o dia a dia para a prova. Cada vez mais. É a tal da contextualização das questões. Agora, olha a primeira questão. O bicarbonato na água pode vir de diferentes fontes. Cite uma fonte de bicarbonato, aí está a palavra fundamental nessa questão. Comum nas 3 amostras. Fonte de bicarbonato. Bicarbonato. Quem que é o bicarbonato? Aí você fala assim, nossa, você tem que saber nomenclatura de íon, não sei nomenclatura. Para! Carbonato. Carbonato lembra quem? Carbono. Procura nos íons aqui, quem tem carbono? Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Ó. É o único íon que tem carbono. Você não precisa saber nomenclatura. Você não precisa saber nomenclatura. Tá vendo? Então, ele fala assim, qual é a fonte comum que gera esses íons bicarbonato na água? Qual é a fonte comum que gera esses íons bicarbonato na água? O que tem na chuva, ou onde está a chuva, no rio de água doce, no mar, e que pode gerar bicarbonato? Que pode gerar esse bicarbonato? Hã? E aí? E aí?
qual seria a fonte de bicarbonato comum nas 3 amostras? Vem para o dia a dia. A chuva está em contato com quem? Com ar. A água do mar está em contato com ar. A água do rio está em contato com ar. Né? Carbonato. A hora que você pensa em carbonato, você pensa no que na tua vida? A hora que você pensa em carbonato? O que você vai pensar na tua vida? CO2, oxigênio, carbono, exatamente. Gás carbônico. Então, esse bicarbonato aqui, ó, vem do gás carbônico que está no ar. Vem do gás carbônico que está no ar. Então, olha só. Essa reação química aqui, ela gera o ácido carbônico. Por quê? Porque o gás carbônico, ele é classificado como um óxido ácido. Ele reage com a água formando ácido. Aí ácido ioniza, então dá o íon H+, e o carbonato. Por isso que a gente fala, toda água de chuva, toda água naturalmente já é ácida. Quando a gente fala em chuva ácida, nós estamos falando de uma chuva extremamente ácida. Por que ela já é ácida? Porque ela já tem o gás carbônico, tá? Tem gás carbônico dissolvido. Então, essa fonte. Alguém falou aqui, eu vi rapidinho aqui no... Ah lá, coloquei rochas. Elisa, a rocha, sim, ela é fonte de bicarbonato na água do mar e na água do rio de água doce. Mas ela não é fonte de bicarbonato na chuva. Entendeu? Por isso que ele fala, ele pode vir de várias fontes. Ele pode vir de várias fontes. E ele quer exatamente o quê? Qual é a fonte comum dos 3? Por isso que eu falei, ó, essa palavrinha aqui, ó, é a palavra fundamental. Vocês têm que, gente, grifar. Estou fazendo a prova com calma, com tranquilidade, tem tempo, beleza. Grife. Grife as palavras, tá? Porque são palavras que são importantes. E aí ele pede, ó, preencha a tabela da folha de respostas com a correspondência entre as amostras 1, 2 e 3 e o ambiente em que foram coletadas. Então, aí, tinha essa tabela na folha de respostas. Isso daqui é para o cara corrigir rapidinho, né? E aí ele põe lá, a água do mar, a fonte é a 3. Vamos ver aqui, ó, amostra 3. A 1 é da chuva, e a 2, água doce de rio, tá? Alguém perguntou aqui a respeito como que eu poderia deduzir, né, sem fazer por exclusão. Quem foi que perguntou? Eu acho que perdeu um pouquinho. Alguém perguntou aqui, eu vi que passou aqui no bate-papo. Foi a Jennifer, tá? E alguém já respondeu corretamente, exatamente. Pela baixa quantidade de íons, Na+ se alimentos. Você deduziria que seria água. Lembra da história da palavrinha água doce? O que é água doce? A água doce é porque ela não tem sal, não tem sal. Ela tem sais. Tá? A água doce, ela tem sais. Mas ela não tem uma elevada quantidade de sais que dão sabor salgado à água, que é o caso, por exemplo, da água do mar. Tá? Fica até um desafio para vocês com relação a essa história do bicarbonato. A água da torneira de vocês, aí da casa de vocês, tem bicarbonato. Por quê? Porque tem gás carbônico dissolvido nela. Tem gás carbônico. Sabe o que você vai fazer? A hora que terminar a aula, você vai pegar uma caneca, vai colocar água e vai pôr para ferver. Nossa, Ervis, que experimento é? Você vai pôr para ferver. Aí, a hora que dá uns 40 graus, 40 e poucos graus, você vai ver que começa a sair bolinhas da água. Começa a sair bolinhas da água. A água não está fervendo. Essas bolinhas que estão saindo é o gás carbônico que estava dissolvido na água. É o gás carbônico dissolvido na água. Agora, pensa comigo. Isso pode ser até que... Né, isso já apareceu uma vez numa segunda fase do Unicamp. De repente, eles pode trazer essa para a FUVEST. Pensa. Você pegou a água. Ela tinha gás carbônico dissolvido. Ela é ligeiramente ácida. Aí você põe ela para ferver. O gás carbônico vai embora. Se o gás carbônico vai embora, ela deixa de ser ácida. Ela fica neutra. Aí você deixa a água esfriando. O gás carbônico dissolve nela de novo. Ela volta a ficar ácida. Vocês vão fazer, vai lá depois, pega um pouquinho d'água, põe para ferver,
e ver o que acontece. Ver essas bolinhas saindo. Vocês vão ver essas bolinhas saindo da água, tá? Que é o gás carbônico. Prova que tem gás carbônico. Exatamente como o Gustavo falou. Aumento de temperatura diminui a solubilidade do gás. O gás, no caso, ele age de maneira contrária à maioria das substâncias químicas, né? A maioria das substâncias, quanto maior a temperatura, mais se dissolve. O gás é o contrário. A baixa temperatura diminui a solubilidade. Por quê? Porque calor tem energia, energia faz o gás se agitar mais e faz ele se desprender. Tá vendo a lógica que eu estou colocando? Eu não estou fazendo você decorar. Eu estou te mostrando o porquê. A hora que você começa a entender começa a fazer essa lógica, você fala, caramba, é muito tranquilo. Eu vou buscando aqui, buscando ali e resolvo. Tá? Calor, mais agitação, o gás precisa de calor, sai. Aí tem uma última pergunta. Isso daqui é maldade, viu, gente? Isso daqui, a FUVEST faz essa maldade. Ela põe A e B e põe uma pergunta aqui. Que adivinha o que acontece? A maioria dos candidatos esquece de responder. Ela faz parte da letra B, ó. Então, abaixo da tabela, você vai ter que responder isso daqui. Aí você preenche a tabela e parte para a próxima. Por isso que tem que ter aquela calma e aquela tranquilidade para fazer a prova, porque muita gente vai perder essa e vai deixar ela pelo meio do caminho. Calma, tranquilidade, estou lá confirmando minha vaga mesmo, vou aproveitar e faço a prova, né? Então, ó, é esperado que a concentração de íons cloreto na água coletada, na chuva, ó, em ambiente continental, seja igual, maior ou menor que de ambiente costeiro. Horas. Concentração de íons cloreto na água no continente menor. Por quê? A chuva de região costeira tem os íons da maresia. Por isso que tem mais cloreto. Agora, a água coletada da chuva aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, eu estou no interior, estou no continente, ela tem poucos íons cloreto, né, nessa água. Então, é a questão que você colocaria aí. Então, a quantidade de íons cloreto é menor, pois não tem os íons provenientes da evaporação da água do mar, da maresia e tudo mais. De repente, você não lembra a palavra maresia, você pode sim, não tem problema nenhum, falar, olha, a evaporação da água do mar, gerando íons no meio, tá? Que eles acabam indo sim para o ar, esses íons. Então, primeira questão superada. Dúvidas? Dúvidas. Você viu? É questão de química geral. Aí só foi numerar. O que entrou nessa questão? Eu vou falar. Ó, entrou funções inorgânicas, conhecimento de óxidos, entrou reações químicas nessa questão, interpretação de gráficos, propriedades da matéria, tudo numa única questão. Tá? Tudo numa única questão. Agora, olha essa questão. Que maravilha. Quando essa questão veio, eu fiquei fascinado por ela. Eu falei, ela vai vir na reação, não tem jeito. Você bate o olho nela e fala assim, caramba, reação orgânica. Eu não lembro reação orgânica. E agora, o que eu faço? Né? Não é uma questão de reação orgânica. Apesar dela colocar a reação do téric-butila, ela não é uma questão de reação orgânica. Ela é uma questão de química geral. E aí, vamos comigo de novo. Vamos comigo pensando na lógica. Olha só. Um estudante realizou no laboratório a reação de hidrólise do cloreto de téric-butila. Pronto. Tem uma palavra aqui que eu vou grifar. Hidrólise. Hidrólise. O que é hidrólise? Hidrólise, hidro é água, lise é quebra. Quebra com água, reação com água lá, quebra da água. Exatamente. Então, olha que ele fala, reação de hidrólise, ele está falando aqui numa reação com a água. Reação com a água. Pensa, eletrólise, reação com a eletricidade, provocada pela eletricidade. Está vendo a lógica que a gente vai usando? Como a gente vai conectando as coisas?
sem fazer decoreba. Gente, uma coisa que eu não suporto é querer fazer decoreba, hein? Tá? O aluno fala para mim assim, eu fui mal na prova porque eu não consigo decorar. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Uma vez eu quase... Nossa, não era aluna minha, mas era essa da prova de matemática, de uma prova num concurso uma vez, com os amigos, falou assim, não sei porque não passo em concurso. Eu não consigo decorar matemática. E assim, é que meus alunos me seguraram. Eu ia virar para ela e falar assim, por isso você não passa, só anda. Né? Quer decorar. Você não pode decorar. Exatas não é para decorar, não tem decoreba. Né? Mas meus alunos estavam na minha frente conversando comigo e falaram, você ficou vermelhinho na hora. Você ia, a gente achou que você ia partir para cima dela. Não tem decoreba. É usar a lógica. Reação com água. Cloriterc-butila. Para produzir terc-butanol. Caramba! Olha o que os caras estão fazendo. Produzir terc-butanol. Olha isso. Terc-but. Terc-but. Não mudou. Não mudou. O que mudou foi o final. Agora virou ol. Isso daqui é o mínimo da química orgânica. Pô, ol é terminação de álcool. Então, quer dizer que o negócio aqui virou álcool. Peraí. Vamos organizar a coisa aqui. Ele deu a fórmula, ó. C, CH3, 3 e Cl. Então, vamos organizar a coisa aqui, ó. Ó, C, CH3, CH3, CH3 e Cl. Como que eu sei que é isso? Porque, ó, o CH3 repete 3 vezes em contato com o C, então tá ligado no carbono. Terc-butila, por quê? Porque esse carbono aqui é terciário, tá? Ele tá ligado a 3 carbonos. Cloreto ligado no carbono terciário. E ele fala para nós que forma o terc, olha a dica, tá na questão, ó. Terc-but, ol. Opa, virou álcool. Terc-but, but, 4 carbonos. Então, não muda. Não muda. E o cara fala que vira álcool. E eu tinha lá deduzido o quê? Que era uma reação com água. Só que a gente, quando fala em reação com água, a gente não escreve água H2O. A gente escreve água assim. Porque quem que reage? É o H e o OH. Quer ver? Olha isso. Tinha um Cl. Ele não aparece aqui no final. Tinha um OH. Já está aqui. Tinha um H. Ele não aparece aqui no final. Então quer dizer que no final tem HCl. Gente, a reação orgânica surgiu na tua frente. Você não precisava saber reação orgânica. Você só precisava saber que ol é terminação de álcool. Você só precisava saber que hidrólise é reação com água. Entendeu? Sim. Amanda, isso aí. Você pode pôr tanto na estrutural. Só que na orgânica, Amanda, privilegie a estrutural na orgânica. Privilegie a estrutural. Não tem problema você colocar água H2O aqui, tá? Não tem problema. Você pode pôr H2O. Eu prefiro pôr HOH para eu ter noção do que está acontecendo depois. Mas não está errado colocar HOH. Tá bom? Lá. Saiu. Saiu a reação. Agora, vocês querem ver essa reação sair sem eu ter deduzido nada disso? Agora eu vou por outro caminho, ó. Vou por outro caminho. Para tal, fez o seguinte procedimento. Adicionou-se 1 ml de cloriterc-butila a uma solução contendo 60% de acetona e 40% de água, em volume. E acrescentou-se ainda algumas gotas de indicador universal. Ele pôs gotas de indicador universal. Isso é maravilhoso no laboratório, vocês não têm ideia como que é gostoso fazer isso no laboratório. Mistura de indicador ácido-base. Aqui ele dá a dica do indicador universal, ó. Tá aqui. Tá? Vou. Alguém perguntou da gravação, vou colocar assim. Tá? Depois eu pego o link, só que demora um pouquinho para renderizar. A hora que terminar a aula, tá? Mas eu vou encaminhar lá assim a gravação.
Ó, ao longo da reação, o estudante observou a mudança de cor. Inicialmente, a solução estava esverdeada e tornou-se laranja. Olha, esse parágrafo aqui resolve a tua vida também. Estava esverdeado, ficou laranja. Então, o que ele está contando para isso daqui? O meio ficou ácido. O meio ficou ácido. Se o meio ficou ácido, o que é meio ficar ácido? Tem que ter H+ no produto. Aí eu volto para a reação. Eu sei que esse cara está reagindo com a água. Se ele está reagindo com a água e vai ficar ácido, então quer dizer que esse H aqui vai sobrar lá. Olha ele sobrando aqui, ó. Porque HCl é o quê? H+ e Cl-. Ah, então quer dizer que se esse H sobrar, quem vai entrar lá é o OH. Você está vendo? Te mostrei um outro caminho de dedução da reação. Só que agora a gente deduziu a partir da onde? Do indicador ácido-base. Entendeu? Viu como funciona? E olha o que é a letra A. Complete na página da resposta a equação química que representa a reação de hidrólise do cloreto de tércio e butilo. Aí ele colocou lá na página de questão, tinha a estrutura do cloreto de tércio e butilo, e aí ele pede para você completar com a reação. Tá vendo? E eu já vinha fazendo isso já no próprio enunciado, antes de ir para a pergunta. E olha a letra B que de graça que é. Explique por que a cor da solução se altera ao longo da reação. Por que a cor se altera ao longo da reação? Horas. Porque quem dá a cor é o indicador universal. E ao longo da reação o meio se torna ácido. Por isso que a cor se alterou. É isso que você vai escrever. Tá? É lógico, uma coisa é importante. Na hora de escrever essas respostas, capricha no seu escrito aí. Também não vai... Ficou ácido. Explica por quê. Tá? Mostra a tua lógica, que a reação está produzindo ion H+, e por isso o meio fica ácido, o indicador universal muda de cor. Tá? Aí vem a letra C. Olha o que ele fala, ó. O estudante repetiu a reação nas mesmas condições, exceto quanto à composição do solvente. Nesse caso, nesse novo experimento, o cloreto foi solubilizado com 70% de acetona e 30% de água. Então, olha lá em cima, ó. Era 60 de acetona e 40 de água. E verificou-se que para atingir a mesma coloração, foi necessário um tempo maior. Horas. O tempo aumentou. Por que o tempo aumentou? Porque a velocidade da reação diminuiu. Tá vendo? Agora a gente já cai lá em cinética. É uma questão de química geral, mas que já faz uma pergunta de cinética. Explique por que a mudança de composição afetou o tempo. Horas. Quem que participa da reação? A água. O que eu fiz? Eu diminuí a quantidade de água. Se eu diminuo a quantidade de água, eu diminuo a velocidade da reação, tá? Você podia até arriscar em falar, olha, a concentração de água na mistura foi reduzida, tá? E por isso, como a água é um dos reagentes, a reação demora mais tempo para chegar ao final. Então, você está alterando o quê? Quantidade de reagente. Menor a quantidade de reagente, menor a velocidade, maior o tempo. É uma perguntinha de cinética para fechar essa questão de química geral. Professor, posso tirar uma dúvida? Claro. Seria interessante falar sobre algum aspecto da acetona? Não.
não há necessidade. A acetona, na verdade, ela está aqui para facilitar a solubilização do cloreto de butila. Só para isso, Entendi. entendeu? Ok, Na obrigado. verdade, até na sua resposta, viu, Gustavo? É interessante que você fale da água, porque a acetona ela é apenas o solvente. Porque às vezes a gente fala assim, eu posso falar que aumentou a acetona? Não, é água. Tem que focar. Fechado. É que geralmente a água que é o solvente, né? Nesse É, caso, a água é um reagente e a acetona é o no solvente. caso aqui, a água é o reagente. Ele usa a Fechado. acetona para solubilizar. Fechou? Fechou, professor. Obrigadão. Beleza. E a última questão, o temido cálculo estequiométrico, que eu vou mostrar para vocês também agora que não tem nada de temido. Não tem nada de temido também, tá? Não é nada e não é milagre. A gente não faz milagre aqui. A gente só põe a coisa com lógica. Olha só. Arla 32 é uma solução de aproximadamente 32 gramas de ureia e 100 ml de água. Gente, tá dando número, tá dando valor, informação, eu grifo. Ou eu grifo, ou eu vou anotar no cantinho, na folha de rascunho, tá? Você tem que fazer isso. Por quê? Senão você termina de ler a questão, você vai ler tudo de novo, aí você perdeu um tempo danado. Tá? A leitura de questão é lendo e anotando. Então, para aqueles que falaram lá atrás, no comecinho da aula, nossa, interpretação de texto é meu problema. Está aqui uma grande dica da interpretação de texto. Vai lendo e anotando os dados. Você não se enrola na interpretação de texto. Porque a hora que você marca tudo, você consegue alinhar, amarrar os dados. Opa, limpa, é como se você filtrasse, tirasse tudo que não interessa do texto, olha o que eu tenho. E aí você consegue entender o que vai fazer. Ó, é utilizado em veículos a diesel para diminuir as emissões de óxidos de nitrogênio, NO e NO2, que podem causar problemas ambientais quando em excesso na atmosfera. A solução de Arla, ao ser adicionada aos gases de escape do motor, em alta temperatura, forma amônia, reação 1. Então, a primeira reação. Aí, o teu sistema de alerta liga. Você viu um número e o cara está falando de reação, é cálculo estequiométrico. Apareceu um número, apareceu a reação, é cálculo estequiométrico. Aí você pode ligar o alarme, tá? Em uma segunda etapa, a amônia formada reage com o NO2 e gera, então, agora na segunda etapa. Segunda etapa, a amônia reage com o NO2 e gera gás nitrogênio e água. Reação 2. Legal. Tá aqui as reações. Tá aqui a reação. E o melhor, a reação está dada e balanceada, está prontinha para você. E aí vem a letra A. Escreva a fórmula de Lewis da ureia. Eles estão pedindo muito a fórmula de Lewis nos últimos anos. Tá? Por que eles estão insistindo muito com a fórmula de Lewis? Porque eles perceberam que os alunos esqueceram dessa fórmula. A gente trabalha muito com a fórmula molecular, com a estrutura molecular, com a estrutural, e exatamente, e de um tempo para cá, todo ano está caindo a fórmula de Lewis. Que, na verdade, assim, é a melhor das fórmulas químicas, é a menos abreviada e a que nos entrega mais informação, tá? Então, ele quer a fórmula de Lewis da ureia. Vamos pegar a ureia aqui, ó. Vamos pegar a ureia aqui, ó. NH2, H2N, CO, NH2. Eu vou copiar aqui, ó. H2N, CO, NH2. E, chefs, como que eu vou fazer essa fórmula de Lewis? Calma, tem uma sacadinha legal. Olha o que ele está dando aqui embaixo. Está na prova. Está na prova. Ele está dando aqui embaixo, ó, a distribuição eletrônica do carbono, do hidrogênio, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio. Ele já está dando a distribuição eletrônica, já está dando o modelo, o diagrama de Linus Pauling, já prontinho, tá? A prova tem tabela periódica? Tem. Quando for necessário, tem sim, viu, Jennifer? A tabela periódica. No caso dessa questão, nem precisava. Por quê? Porque ele já deu a distribuição eletrônica. Então, olha que ele dá a distribuição eletrônica, o que eu entendo? Vamos lá. Eu entendo o seguinte, o hidrogênio, vamos colocar aqui, ó. O hidrogênio, 1S1.
Se ele perde esse elétron, ele fica com 0 de elétron. Então, ele vai ganhar um elétron. Então, o hidrogênio faz uma ligação. Por quê? Porque aqui no subnível S cabe só 2 elétrons. Então, ele só precisa de um mais um. Ah, por que ele não vai ficar sem elétron? Porque ele não quer ficar sem elétron. Porque ele tem o próton. O próton atrai o elétron. O próton não vai deixar. Ah, mas é se o H+. O H+ não existe. Você sabe disso. Não sabe? Na verdade, o H+ é isso daqui, ó. É H3O+. Quando a gente fala H+, a gente está falando algo simplificado. Então, o hidrogênio não perde esse elétron, nem quer perder. Tá? Aí ele mostra o carbono. A distribuição do carbono é 1s2, 2s2, 2p2. O carbono tem 4 elétrons na última camada. E você sabe que para o átomo ficar feliz, ele tem que ter 8. O átomo ficar feliz, ele tem que ter 8. Putz, Sérgio, se ele tem 4, o que é mais fácil para ele? Perder 4 ou ganhar 4? Ganhar 4. Por quê? Porque o carbono é pequenininho. Adivinha quem está atraindo os elétrons? O próton. Então, o carbono quer 4. Mas mesmo que você não soubesse isso, você sabe que o carbono faz 4 ligações. Dependendo dele ganhar ou perder. Nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p3. O nitrogênio tem 5 elétrons da última camada. Se ele tem 5 elétrons na última camada, para ele é mais fácil ganhar 3 do que perder 5. Porque, na verdade, a regra qual que é? Ganha o que falta para 8 ou perde o que tem. No caso, 3. Então, eu sei que o nitrogênio faz 3 ligações. E o oxigênio... Não, Gustavo, se precisar da tabela, eles dão sim. Você não é obrigado a decorar a tabela periódica, tá? Não há necessidade de fazer decoreba de tabela periódica. Ó, tanto é que essa prova podia ter ela nem precisava ter a tabela, porque ele já deu a distribuição, né? Aqui, ó, o oxigênio, 6 elétrons na última camada. 2 ligações para chegar em 8. Quando eu vou montar a fórmula de Lewis, quem que eu vou pôr no centro da história? Aquele que faz mais ligações. É o cara que fica no centro. É o cara que fica no centro. Né? Pensa. Você vai fazer uma festa. Quem que está no centro da festa? É a pessoa mais antipática? É a pessoa que não conversa com ninguém que fica no centro da festa? Óbvio que não. É aquela pessoa que se relaciona com todo mundo. Pá, abraço para cá, abraço. Está no centro da festa. Quem que é o cara que se relaciona com todo mundo? Nosso amigo carbono. Tanto é que tem uma química só para ele, orgânica. Né? Olha lá, ó. Carbono. 4 elétrons na última camada. 4 elétrons. O que vai ligar nesse carbono? O nitrogênio e o oxigênio. Porque o hidrogênio faz uma ligação só. Ó, quem que é o hidrogênio? O hidrogênio é o chatão da festa. O chatão da festa fica na onde? Na extremidade. Deixa ele por último. O chatão da festa é por último. É aquele último da lista que você chama quando você fazer a festa. Ah, chama, vai. Tinha que completar 100 pessoas mesmo. Chama esse chato. Né? Não é assim que a gente faz? Então, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Nitrogênio, 2 hidrogênios. Pô, o nitrogênio faz 3 ligações, Hermes. Ele está fazendo uma já, está fazendo 2 já com o hidrogênio. Exato. Então, o que você vai fazer? Você vai posicionar o nitrogênio aqui. Um elétron dele está aqui. Vamos representar os elétrons dele por X. Outro elétron dele está aqui, compartilhado com o hidrogênio. Outro elétron dele está aqui, compartilhado com o hidrogênio. E os outros 2 elétrons estão aqui, que é o chamado par de elétron livre. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada. Tá? Repito o outro nitrogênio. N, compartilhou 1, compartilhou com o hidrogênio, compartilhou com o hidrogênio, e os elétrons livres ficam aqui. Aí não importa a ordem que você coloque isso, não tem problema. Tá? Everson, sobraram 2 ligações. Vai olhando aqui que está faltando. O O. E o O faz 2.
Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma dupla ligação do carbono com o oxigênio. Olha lá, ó. Então, nosso amigo oxigênio aqui, ó. 2 e 2. Tá aí os 6 elétrons. A fórmula de Lewis que ele pede, ela indica os elétrons da camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada. Então, por isso que a fórmula de Lewis é completa, porque além de indicar as ligações, ela vai indicar os elétrons da última camada. Pronto. Então, a letra A dessa questão está pronta. Era montar a estrutura de Lewis. Quando eu pego a fórmula molecular aqui, de certa maneira, ela já entrega isso para nós, ó. Tá vendo? Ó, o carbono está aqui, praticamente centralizado. Não pode ser o oxigênio centralizado, porque ele só faz 2 ligações. Então, olha como que você vai colocando a ideia de como que você vai ligando, de como que você vai fazendo as conexões, tá? Aí vem a letra B. Escreva a fórmula, beleza. Letra B. Calcule quantos litros de solução de Arla 32 são necessários para consumir todo o NO2. Então, ó, cálculo. Produzido em uma viagem de 100 quilômetros, então, ó, dado viagem de 100 quilômetros, considerando que a quantidade de NO2 formado por esse veículo é de 460 miligramas por quilômetro rodado. Esse dado aqui é importante. Indique os cálculos. Tem reação química, tem dado, tem que fazer cálculo. É cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico é o quê? É cálculo com reação. Cálculo com reação. E quando eu vou fazer o cálculo com reação, o que eu preciso? Da equação da reação balanceada. É a primeira coisa. Tá? O que ele quer? Calcule quantos litros de solução de Arla 32, essa é a pergunta, ó, para consumir todo NO2. Então, vem aqui, ó, a reação está aqui. Ele quer para consumir todo NO2, esse é o NO2. Quem que é o Arla 32? O Arla 32 é o que tem a ureia. Isso é o Arla 32. Então, é aí que às vezes a gente se pega na confusão da resposta ao exercício. Você fala assim, mas o que eu tenho que fazer? Ele quer a quantidade de Arla 32. Meu, Arla 32 tem ureia. Então, em outras palavras, ele está falando para você assim, calcule a quantidade de ureia. É isso que ele está te perguntando, está te pedindo. Então, ele quer que você calcule a quantidade de ureia. Como nós estamos numa prova de segunda fase, o cálculo estequiométrico ele tem um degrauzinho acima, ou até um pouquinho mais. Então, ele não é um cálculo estequiométrico simples. Ele tem aqueles detalhes. Qual que é o detalhe aqui? Primeiro detalhe, reações sucessivas. Então, é muito comum no cálculo estequiométrico, nessa segunda fase, aparecer os casos especiais, reações sucessivas, reagente em excesso, rendimento, pureza, que são os casos especiais. Lá na primeira fase, o cálculo estequiométrico aparece do jeito mais simples, o cálculo estequiométrico a gente chama de cálculo estequiométrico puro. Aqui ele vem com o cálculo estequiométrico com situações diárias, tá? Então ele é um pouquinho mais, ele tem sempre um detalhe a mais. Mas não é problema para nós. Por quê? O que eu quero? Essa quantidade para consumir uma quantidade de NO2. Esse é o minha interrogação. Eu tenho que transformar isso aqui numa única equação. Quem faz uma equação depender da outra? A amônia. Então, eu vou precisar exatamente disso, da equação global. Só que para ter a equação global, eu tenho a mesma quantidade, porque quem faz uma depender da outra é a amônia. O que eu vou fazer? Eu vou vir nessa equação aqui e vou multiplicar tudo por 4. Então, vai ficar 4, 4, aqui fica 8 e aqui 4. Por que, Everson? Porque agora eu tenho
8 de amônia, 8 de amônia. Ó, tem a mesma quantidade. Então, eu posso vir aqui agora e somar as duas equações. Então, eu tenho 4 de ureia mais 4 de água mais 6 de NO2, dando 4 de CO2 mais 7 de N2 mais 12 de água. Primeiro passo para o cálculo estequiométrico. Monte a equação da reação balanceada. É onde eu cheguei aqui, ó. Segundo passo, qual é a proporção estequiométrica em mol? Eu costumo dizer o seguinte, eu vou cozinhar um bolo, qual é o primeiro passo? Pegar a receita. Segundo passo, ver a quantidade de ingredientes que eu tenho em casa. Então, é igualzinho. A receita é essa, agora eu vou olhar a quantidade dos ingredientes. Então, os ingredientes são esse cara aqui, ó. 4 mol de amônia, 4 mol de água, 6 mol de NO2, 4 mol de CO2, 7 mol de N2 e 12 mol de água. Primeiro passo do cálculo estequiométrico, equação da reação, montada e balanceada. Segundo passo do cálculo estequiométrico, proporção estequiométrica em mol. Terceiro passo do cálculo estequiométrico, montar uma regra de 3 entre o que é dado e o que é pedido. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Pode ser que você faça isso, pode ser que não. Então, eu vou te dar essa dica. Pule uma linha. Pule uma linha. Eu faço isso por uma questão de organização que eu acho que facilita e a gente não erra. E preencha a linha de baixo com o que é dado e o que é pedido. Tá? O que é dado é pedido, na linha de baixo. Então, ele está pedindo a quantidade de ureia, porque ele quer saber a quantidade de Arla. E o dado é a quantidade de NO2 que é consumida. Ele fala 460 miligramas por quilômetro rodado, só que ele rodou 100 quilômetros. Então, o que eu tenho que fazer aqui? 460 vezes 100. Então, aqui vai ficar, ó, 460 vezes 100, miligrama. Mili quer dizer o quê? Dividido por 1000. Então, se eu tirar o mili e cortar 3 zeros, eu chego nesse valor, 46 gramas de NO2. Mili dividido por 1000. Então, eu estou dividindo por 1000. Eu tirei o mili, dividi por 1000. Então, a quantidade de NO2, 46 gramas. Lembra que você pulou uma linha? Nessa linha é onde você converte para aquilo que você quer. Aqui eu quero a massa. Então, eu converto mol para massa. São 4 mols. 4 vezes. Vem aqui no enunciado. Aqui, ó. Ureia. 60 gramas por mol. Então, 4 vezes 60. NO2. Vem aqui no enunciado. NO2, 46 gramas por mol. Olha que coisa legal. 46, 6 vezes 46 gramas. Olha a regra de 3 que sai aí. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou até sair desse espaço. O espaço ficou apertado pra caramba. Eu vou tirar essa regra de 3 aqui, para ficar num espaço melhor pra gente analisar. Ó. Vou levar ela para outra página. Ó. Foi essa a regra de 3 que a gente montou. Isso daqui é o fundamento do cálculo estequiométrico. Montar a regra de 3. E quando eu monto a regra de 3, agora vem uma coisa que eu sei que é difícil falar isso para vocês agora, em véspera de prova, né? Mas tenta, tá? Tenta nesse dia você vai estar estudando. Tenta. Não faz a conta. Não faz a conta. Tá? Como assim, Hermes, não faz a conta? Eu sei que você tem uma coceirinha na mão de fazer 4 vezes 60, 240.
6 vezes 46, sei lá quando dá isso, nem sei. Não faz a conta, deixa como tá. O número que multiplica o x, que é esse cara aqui, ó, vai vir aqui embaixo, ó. Ó, olha como que eu já monto para não errar, ó. 6 vezes 46. E o número e o resto fica aqui em cima, ó. 4 vezes 60 vezes 46. Você percebeu o que eu fiz? Eu não multipliquei nada, tá? Né? Exatamente, ainda bem, Gustavo, isso aí. Não é para fazer as contas mesmo, tá? E olha o que vai acontecer, ó. 46, 46. Imagina vocês fazendo a conta aqui, 6 vezes 46, o tempo que ia perder. Olha lá, cortou. Agora o 6 com 60, ó, dá 10. E a única conta que vocês têm que fazer é 4 vezes 10. 40 gramas de ureia. 40 gramas de ureia. Acabou? Não. Eu volto no enunciado. Qual foi a pergunta mesmo? Calcule quantos litros de solução. Quando chegar aqui, a gente fala assim, nossa, acabou. Vixe, 40 gramas de ureia, acabou, deixa para a próxima. Não. Volta sempre na pergunta. Deixa eu ver, é isso que ele perguntou? Ah, ele perguntou isso. Quantos de solução? Então tá. Eu sei que a solução tem 32 gramas de ureia em 100 ml. E eu calculei que eu preciso de 40 gramas de ureia. Então, qual é o volume? Tá vendo, ó? Mais uma continha para fazer aqui, ó. Mais uma continha. Qual é o volume? Esse volume aqui, atenção, e é outro dado que às vezes você perde. Pô, o pessoal da medicina aí, que é um curso um pouquinho mais concorrido, da engenharia também, que é um pouquinho mais concorrido, é aqui que vai fazer a diferença do ponto da classificação. É agora, tá? Vocês vão acertar tudo, mas é esse detalhezinho que pode fazer a diferença. Ó, calcule quantos litros. Ele quer a resposta em litros, tá? Então, se ele quer a resposta em litros, eu até posso calcular aqui em ml. Até posso. Mas ele quer a resposta em litro. Então, eu posso calcular em ml e no final dividir por 1000. Tá bom? Posso fazer isso. Ou eu já faço o seguinte, eu já venho aqui e já transformo isso daqui em litro já, ó, para não correr o risco de esquecer depois. Então, o que vai acontecer? Vai ficar dessa maneira, ó, volume é igual 40 vezes 0,1 dividido por 32, tá? E aí é óbvio, né? Você pode simplificar por 4, por exemplo, ó, aqui vai dar 10 e 8, né? 10 e 8 dá 5 e 4. Então, eu tenho 0,5 dividido por 4. Dividir por 4 é dividir por 2 e dividir por 2 de novo. Então, o volume é 0,125 litros. Dica, parece frescura, mas não é. Terminou o cálculo estequiométrico? Faz isso na tua resposta, ó. Põe num quadro, tá? Isso não é frescura. Isso daqui ajuda o corretor. A pessoa que vai corrigir a prova, vou contar um segredo para você. A gente que corrige prova de exatas, a gente olha primeiro o resultado, depois o desenvolvimento. Por mais que eles jurem que não, a gente é ser humano, tá? Eles podem jurar que não por uma questão ética, mas não é verdade. A gente, quando vai corrigir prova de exatas, a gente olha o resultado. Então, marca o resultado que você ganha a simpatia do examinador. É verdade. Marca o resultado que você ganha a simpatia do examinador. Isso faz a diferença, tá? Isso faz a diferença. Não, Guilherme, pode fazer. Você sabe por quê? Porque eu escutei isso de gente das provas, das palestras que eu vou, do pessoal da FUVEST, do pessoal da Unicamp, da turma da Unesp, da turma do Enem. Do Enem não, né? Do Enem eu vou só para ver a coisa, mas vira e mexe a gente está indo nas coisas. Mas quando a gente vai assistir aí as orientações de prova, que a gente participa, tá?
eles falam sempre isso. É ideal que o aluno destaque a resposta. É ideal. E eu, como professor, vou te falar a verdade. Eu amo quando meu aluno destaca a resposta. Às vezes o aluno até errou, falou assim, não, mas ele tem até trabalho para destacar, vou dar até um pontinho a mais. Pode parecer que não, mas é verdade, tá? Pode destacar sim, tá? E quem te deu a bronca, passa meu WhatsApp para essa pessoa. Quem te deu essa bronca? Passa meu WhatsApp para essa pessoa. Fala, ó, professor Everson quer conversar com você. Ó, eu peito, você acha, pensa o quê? Né? Por quê? Porque, na verdade, essa é a orientação que eles nos dão. Outro detalhe, deixa eu falar uma outra coisa aqui, que às vezes vocês têm muito essa neura. Vocês têm muito essa neura. Tem aluno que fala para mim assim, ô Everson, não tem que dar resposta em notação científica? Não tem que dar resposta em notação científica? Não, porque em momento algum do exercício ele trabalha em notação científica, ó. Tá vendo, ó, 32, 100, 460 miligramas. O Hermes, o que é notação científica? É responder de 0 a 1, né, de 1 a 10, e aí colocaria potência de 10 aqui. Então, eu responderia 1,25 vezes 10 a menos 1 ml. Ai, e se eu fizer isso, vai dar diferença na minha resposta? Eu vou ganhar um ponto extra? Nesse caso, não. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser a mesma pontuação para você e para outra pessoa que responder sem ser notação científica. Agora, a tua resposta terminou com potência de 10, nós vamos ver isso nas questões de amanhã. Se tem potência de 10 na tua resposta, aí sim você é obrigado a responder em notação científica. Tá bom? Então, tira essa neura também, porque às vezes fica, e agora, notação científica? Não, não, sem neura. E a última, que fala o seguinte, considerando que a reação entre amônia e NO forma, olha a dica, então não fala assim, não sei montar a reação química, mas, a dica está aqui, ó, forma os mesmos produtos que a reação 2, então quer dizer, amônia com NO forma os mesmos produtos que essa reação. O volume gasto para consumir NO seria menor, igual ou maior ao usado para consumir a mesma quantidade em mol. Esse em mol aqui é importante, ó. GNO2. Então, o que ele quer? Que você faça uma comparação. A hora que ele fala mesmos produtos, então você vai pegar essa reação aqui e simplesmente vai copiar. Você vai copiar. 8NH3, 6, eu vou pegar, peraí, eu vou copiá-la aqui. Vou copiá-la aqui do meu jeito. Né? Quando fazer aula online é isso, você copia de um jeito mais prático. Às vezes não dá certo. Não deu certo. Ó, calma que vai dar certo. Aí. Isso aí, Guilherme, manda pro fight. Vamos pro fight. Não é, gente. Já escutei cada coisa, já que eu não dá, né? Ó, essa é a reação. Aí ele fala reação com NO. Então, amônia, olha como que você sabe montar a reação. Mais NO. Vamos atento nisso agora. Eu vou montar a reação, então eu vou copiar tudo certinho ali, ó, inclusive o estado físico, é tudo gás, tá? Dá nitrogênio mais água, porque olha o que ele afirmou para você, os mesmos produtos. Ô, Erson, por que água no estado gasoso? Porque está acontecendo no motor, o motor está muito quente, entendeu? O motor está muito quente, então por isso, tá? Ó, e agora? Montou a equação da reação, tem que fazer o quê? Balanceamento. E a sacada vem aqui, ó. Quando ele fala mesma quantidade em mol. Mesma quantidade em mol. Então, se esse daqui tem 6 NO2, eu vou já tacar um 6 aqui. Para quê? Para ficar com a mesma quantidade em mol. Entendeu? Por isso que eu já começo o balanceamento por aí. Ah, mas não tem uma regra. Eu quero a mesma quantidade em mol. Ok? Manda, Gustavo. Oi, professor, desculpa atrapalhar. Só queria saber de uma coisa. Em todas as questões, é necessário especificar qual que é o estado da substância que a gente está colocando, ou especificamente em questões onde tem solução aquosa, que eu acho que
Não, é mais em solução aquosa. Não, aqui eu estou colocando por quê? Como ele colocou na questão e pede para você montar a equação, então a gente copia. Mas não é obrigatório, tá? O único caso da química que é obrigatório você indicar estado físico e tudo mais é na termoquímica. Quando você está montando uma equação termoquímica, aí sim é ideal que você indique os estados físicos. Por quê? Porque o ΔH da reação, que é a energia, depende dos estados físicos. Então, por isso que na termoquímica é obrigatório. Por que eu estou fazendo aqui? Porque no enunciado ele falou para mim, ó, tá vendo? Copia. Aí eu faço. Esse é o detalhe, tá bom? Certo. Obrigado, professor. Nada. Ó, vocês viram que eu já comecei tacando um 6 aqui. Por quê? Porque ele pediu a mesma quantidade. Ele falou lá, a mesma quantidade em mol. Quando eu taquei um 6 aqui, o que isso vai me ajudar no balanceamento, hein? 6 aqui, 6N. Ah, eu vou colocar aqui. Não, mas tem N aqui também, ó. Então, eu vou pegar e vou meter um 6 aqui, ó, porque é 6 Os. Então, eu fico com 6 aqui, ó. 6 oxigênio. 6 oxigênio, 6 vezes 2, 12 hidrogênio, né? Então, eu preciso de 12 hidrogênio. Então, eu venho aqui, ó, tá com 4 aqui. Pronto, ó, 4 vezes 3, 12 hidrogênio. 4 mais 6, 10. Então, 5N2. Viu o passo a passo, como que eu fui balanceando? Tá? Mas vocês viram que eu não segui a regra da tentativa, que fala, olha, vê aquele que aparece uma vez só de cada lado. Eu segui a regra do enunciado, que falou a mesma quantidade em mol. Então, olha que ele falou a mesma quantidade em mol, como tinha 6, eu coloquei 6. E agora eu posso comparar. O NO consome uma quantidade de amônia, tá? Que é metade do NO2. E a amônia vem da onde? Produzida a partir do Arla 32. Então, quer dizer que o NO vai consumir um volume menor. E é isso que ele perguntava, ó. Ele perguntava, ó. Considerando a reação, o volume de Arla para consumir o NO seria menor, igual ou maior? Então, para o NO, o volume será menor. E está provado por aqui. Tá? Porque enquanto esse daqui consome 4 mols, esse daqui precisa de 8 mols. Belezura? Tranquilo? Depois eu gravo essa tela aqui também e mando lá no grupo. Eu mando a gravação para vocês e mando essa tela, essa lousa também, esses meus rascunhos aqui para vocês. Fechou? Perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Então, Valeu, professor. mais tranquilo agora no final da aula do que estava no começo? Estão vendo a química com mais lógica? É isso que eu quero saber. Hã? Então tá, eu quero que vocês saiam daqui vendo uma química possível, tá? É a sacada, é isso que eu quero que a gente vai fazer nesses 3 dias. Gente, amanhã, 20 horas, tem físico-química, tá bom? Beijo para vocês, bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau. Fechou, professor. Valeu pela aula, viu? Obrigado, eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valério. Você tem que tirar ele, né? Parar a gravação. Eu saí sem parar a gravação.